E aí, gente, tudo bem com vocês? Tudo certinho? Bom, primeira coisa, bom dia, uma sexta-feira tão linda, maravilhosa. Ontem foi quinta-feira, deu uma chuvinha básica. E por que eu tô falando isso? Por quê? Eu tô pra gravar esse vídeo agora porque eu quero ajudar o pessoal da minha sala. O pessoal que eu amo tanto, que desde aquele dia que a gente fez aquela rodinha na aula de Aline, eu pude ouvir a experiência de cada um, ver a riqueza que tem nas experiências de vocês. E eu vi que a sala ali, cara, tem uma composição muito boa, muito legal disso. E eu quero aproveitar isso, eu quero que a sala esteja unânime, eu quero que todo mundo se estabeleça para que o primeiro período de Direito de 2015 se torne uma referência e todo mundo que estiver ali dentro vai se tornar uma referência também. Eu quero isso para todo mundo. Então, olha só, eu estou gravando essa aula, eu vou compactar o conteúdo da Cristina de ontem. Ela ontem explicou sobre direito natural e direito positivo. Foi uma das primeiras coisas que eu li sobre direito. Então, assim, para o pessoal que faltou, Josenildo, Adriana e mais um pessoal que perdeu a aula, vai ter a chance de, pelo menos, ter uma ideia de como é que foi a aula de ontem, entendeu? E eu quero fazer isso também para que, quando o pessoal estiver estudando, se você não quiser ler muitos livros, pega lá, o Vitor da minha sala, cara, ele tá vendo lá e tal, ele explicou sobre esse conteúdo, vou lá ver, vou lá dar uma conferida lá, né, se tiver alguma dúvida. Então eu tô fazendo isso para ajudar o pessoal, beleza, gente? Olha só. Então vamos lá, vamos começar o conteúdo que ela explicou. Ela explicou sobre jusnaturalismo e juspositivismo. Vitor, ela não falou sobre isso. Ela falou, porque olha só, primeira coisa, sempre que vocês virem a palavra jus antes de uma outra palavra, isso quer dizer direito. Ponto, acabou. Então ela explicou sobre jusnaturalismo, ela explicou sobre o direito natural, e juspositivismo, ela explicou sobre o direito positivo. E ela falou sobre basicamente as características de cada um, que tem muita diferença, muita diferença. Antes de eu começar, não, vamos lá, beleza. Depois eu falo o que eu queria falar, beleza. Vamos começar pelas características de cada um. Característica. Vamos começar pelo juspositivismo, que a gente já tem uma base. O que é o juspositivismo? O juspositivismo é o direito posto. Eu quero que vocês associem o positivismo com a palavra posto. O que quer dizer posto? Ele está colocado em cima da gente. Ele foi codificado, ele foi positivado. Então, direito posto, hoje, se resume basicamente na norma jurídica. Norma. Beleza? É a norma propriamente dita. Norma. Então, eu quero que toda vez que vocês pensem em direito positivo, juspositivismo, vocês assimilem com norma. Norma jurídica, direito objetivo. Qual é a primeira grande característica do juspositivismo? Ele é restrito. Gente, olha só, eu não sei se está dando para ver direito, mas eu estou fazendo isso aqui para pelo menos, né, ter uma coisinha para você se seguir, para não ficar só falando, e aí vocês não tem nada para olhar. Se não estiver vendo, você dá um pause, dá um zoom aí, mas dá o seu jeito. Olha só, por que ele é restrito? Porque o juspositivismo, ele atua em cima de um determinado território. O ordenamento jurídico que é composto ali, meu amigo, ele só atua em cima daquela região. Por exemplo, o direito brasileiro, o Código Penal brasileiro, ele só vai atuar em território brasileiro, ele só vai ser vigente, ele só vai exercer as suas funções no território brasileiro. Assim como o direito argentino na Argentina. Então, assim, ele não tem um caráter amplo, ele tem um caráter restrito dentro do seu território, dentro daquele lugar que ele se tornou vigente, que ele vigiu. Entendeu? Beleza. Essa é a primeira grande característica do positivismo. Diferentemente de quem? Do jusnaturalismo. O jusnaturalismo é o direito natural, é o direito que nasce com o ser humano. Então, na ideia jusnaturalista, todo ser humano possui o direito natural. Todo ser humano, porque nasce com todos, é algo idêntico em todo mundo. E eu vou explicar depois por que tem essa igualdade, beleza? Então, ó, jusnaturalismo é universal. Juspositivismo é o quê? Restrito. Entendeu?
Entenderam? Beleza? Show de bola? Beleza. Universal tem o universo, o planeta inteiro. Justo positivo, restrito a um território pequeno. Entre aspas, né? Vamos lá. Da onde que vem o direito positivo? Me responda, você que está aí. Pensa um pouquinho. Da onde que se origina o direito positivo? Da onde que vem? Ah, Vitor, vem da lei. Bacana. Mas uma lei, ela não surge por si própria. Ela não surge sozinha. Ela tem alguma coisa que elabora a lei. Quem que elabora a lei hoje? Exatamente. São os legisladores. Então, da onde que surge o justpositivismo? Da vontade dos legisladores. Vem daquilo que eles entendem como correto, daquilo que eles falam, ó, a sociedade está precisando disso, 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 do ponto de vista deles, e aí vem de dentro da mente deles, e eles vão lá e escrevem a lei. Eles escrevem um texto, e aquele textinho ali se torna uma lei por força do Estado. Ponto. Então, ó, lembrem disso, por favor. A fonte do direito positivo, a fonte. Da onde que se origina o direito positivo é da vontade do legislador. Vontade. É ele que faz, não somos nós. Ninguém chegou lá na Câmara dos Deputados Federais e falou, ó, eu tô com esse problema e tal, eu acho que é assim, porque o meu direito tal é assim, então aí, faz a lei assim tal. Ninguém faz isso. As leis só entram em vigência por causa da vontade do legislador, certo? E da onde que vem o justnaturalismo? Aí que tá, eu quero que você preste muita atenção nisso, olha só. Justnaturalismo, ele vem do natural. Ah, Vitor, natural então é da natureza, ele vem da árvore? Não, ele não vem da árvore. Ele vem do ser humano. O ser humano natural. O ser humano na sua essência. O ser humano como algo completo e complexo. Quero que você entenda isso. Ele é subjetivo. Ele está dentro de cada um. Então a fonte do direito natural é dentro de você, é dentro do seu consciente, é dentro daquilo que você entende como correto. É dentro de uma completude tão grande que abranja todo o ser humano, e nessa abrangência total e absoluta exista alguma coisa que é de comum com todos. Comum com todos. Todos nós podemos ter algo porque é natural do ser humano. Indiferente para qualquer característica. O ser humano como ser, como algo que exista no mundo. Não com as suas características empíricas e experimentais, não. Mas como algo ideal, alguma coisa que... Se você pensar assim, ó, o ser humano, o que vem na sua mente? O ideal de ser humano. É daí que surge o direito natural. Então, a essência, a fonte do direito natural é onde? Razão. Você entende algo através da sua mente, através do seu raciocínio, através do seu intelecto. E aí que entra aquilo que o Jones perguntou ontem. O Jones chegou e falou com a Cristina, falou assim, Cristina, mas olha só, você falou que o direito natural ele é absoluto. Ele está presente sobre todo mundo. Olha só. Só que o Estado Islâmico, as mulheres... nunca vão ter o mesmo ideal de liberdade do que as mulheres brasileiras na praia de Copacabana. Nunca. Então como é que você afirma para mim que o direito natural ele é universal, absoluto, ele abrange todo mundo da mesma maneira e ainda mais, não muda? Olha só, eu vou te explicar. Existiu uma época, logo após o período feudal, em que as pessoas começaram a sair dos feudos e começaram a ir para a cidade. As cidades em si começaram a ser constituídas, e aí a burguesia entrou em ascensão, juntamente com a burguesia que tinha o capital e o rei que tinha o domínio sobre o território. Eles falaram assim, ó, eu posso juntar o dinheiro e você junta a autoridade, a gente forma um Estado nacional. E aí a essência de Estado como um território grande, abrangente, com alguma coisa governando em cima, alguma coisa pelo menos física, porque antigamente era um deus, era alguma coisa abstrata, era algo que você não pegava, que governava um território. E depois que o rei entrou, alguma coisa física realmente começou a governar. Neste período,
o homem começou a se tornar o centro de todas as pesquisas. Aquela ideia, como é que fala? Aquela ideia religiosa, aquela ideia sacra que existiu por muitos milênios de anos antes, em que a Igreja Católica dominava incisivamente, falava o que era o certo, o que era errado, e a Igreja Católica era o centro de tudo, era o ente que detinha a maior quantidade de terras antigamente. Então assim, a ideia religiosa, a fé dominava muito o homem, muito. Nesse período em que o rei começou a entrar em ascensão e a burguesia também, começaram a surgir teóricos, começaram a surgir pesquisadores, e aí o homem se tornou o centro. Começou o antropocentrismo, o homem começou a ser a figura de estudo, não mais a religião, não mais Deus, não mais a igreja. Esquece, eu quero estudar o homem, eu quero estudar ele na sua essência. Isso foi o período do Renascimento. E se eu puder, eu vou explicar isso mais adiante. Renascimento, e aí a razão tomou corpo, a fé foi deixada de lado e a razão entrou em ápice. E neste momento que a razão entrou em ápice, surge a ideia do direito natural. O direito natural num outro contexto, ok? O direito natural ele existiu sempre, mas aqui, ó, quando entrou a razão, a fundamentação desse justnaturalismo aqui, entrou em vigor. Existiu um filósofo chamado Descartes. Descartes era um racionalista. Foi o pai da racionalidade moderna. Ele falou o seguinte: eu estou vendo este pincel aqui, e ele é vermelho, ele é cilíndrico, e ele é um pouquinho leve. Só que eu estou vendo, eu estou sentindo, eu estou percebendo ele através dos meus sentidos. Aí eu afirmo, todo pincel é vermelho, leve e cilíndrico. Tá errado. Porque eu estou percebendo através dos meus sentidos. Nem todo pincel é vermelho, nem todo pincel tem que ser necessariamente cilíndrico, nem todo pincel tem necessariamente esse peso e esse formato aqui. Então os nossos sentidos eles nos enganam, até porque na natureza tudo está em constante transformação, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então ele falou o seguinte: os nossos sentidos eles enganam. Então existe algo a mais que isso. Descartes falou que a razão é o centro de tudo. A razão que conclui exatamente as coisas que são verdadeiras. Ele duvidava, ele foi um teórico que duvidou de absolutamente tudo. Tudo é duvidável. Mas, por exemplo, quando a gente sonha, parece que estamos vivendo algo ali e quando acordamos, foi um sonho. Só que quando no ato em que estamos sonhando, parece que é muito real mesmo. Poxa, então como que eu vou ter a certeza que neste exato momento isso não é um sonho? E nada disso exista. Até porque os meus sentidos eles enganam. Então ele falou que a única forma de se comprovar que existe algo indubitavelmente verídico é a razão. Penso, ou seja, eu raciocino, ou seja, eu uso meu intelecto, logo eu existo. E antes dele veio Platão. Platão foi o início da racionalidade, em que ele falava o seguinte: existe um mundo separado do mundo sensível, é o mundo ideal, é o mundo em que tudo é perfeito, tudo é acabado, é o mundo onde reside as essências deste mundo imperfeito. Olha o que eu acabei de falar, é o mundo onde reside as essências de todas as imperfeições incompletas que existem neste mundo experimental. Se você ainda não viu, leia, quem não sabe, a Alegoria da Caverna de Platão. Leia, dá uma lidinha lá. E ele fala o seguinte: ele fala que existem pessoas que estão dentro de uma caverna enxergando sombras de projetos de projetos atrás deles, e aquela sombra, eles ficam tão vidrados com aquilo que eles acham que aquilo ali é real, que aquilo ali é o mundo, só que aquilo não é o mundo. Então, e Platão fala o seguinte: dentro dessa caverna é o planeta, é o mundo sensível. As pessoas elas têm que se conscientizar a tal ponto de que elas se libertem, e elas estão presas, tá? Elas se libertem dessas prisões e tentam sair para o mundo da razão, o mundo onde residem as essências. Então ele chegou e falou o seguinte:
Dentro de tantas e tantas mutações que existem no nosso planeta, tem que existir alguma coisa que é convicta, tem que existir alguma coisa que é permanente, tem que existir alguma coisa que é imutável. E ele falou o seguinte: embora este pincel seja vermelho, cilíndrico e mais ou menos leve, e eu tenho certeza de que todos os pincéis não são necessariamente assim, existe alguma coisa que é a essência do pincel, o conceito de pincel, que não muda, que tem que servir para todo mundo. E aí, meu amigo Jones, a razão é a explicação da completude, do absoluto natural. Todo homem, se você desprezar todas as experiências enganosas que os nossos sentidos fazem, todos os empirismos que o homem vive, lembrem dessa palavra, empirismo, associe sempre com experiência, tá, gente? Empirismo e experiência. Se você for desprezar, porque a razão, ela despreza isso, ela fala que isso aí é uma enganação, porque o homem muda e o homem realmente muda muito. Tem que existir alguma coisa de essencial no homem. Tem que ter isso, tem que ter. E ele falou o seguinte: existem conceitos no homem que permeiam toda a humanidade. Toda a humanidade. Todo homem tem um senso de liberdade. Isso é natural do homem. E ele falou as essências do homem: liberdade, igualdade, propriedade. Todo homem tem um senso de propriedade. Ah, Vitor, mas beleza. Então você está falando comigo que a Índia, né, que todo mundo anda que nem um doido no meio da rua, tem, sei lá, um carro lá, uma charretezinha que entra em 15 pessoas dentro, uma pequenininha, aí você vai falar que o mesmo senso de propriedade deles é igual ao nosso? Não é, mas olha só, você está levando em consideração as experiências, você está levando em consideração aquilo que ele está vivendo aqui. Não leve isso, tente pensar como uma essência, algo que transcenda o homem, algo metafísico, que esteja longe do homem e que... Você tem que entender o seguinte: tudo tem uma essência, logo o homem tem uma essência. Portanto, qual será a essência do homem? Sendo desprezadas todas as experiências que o homem tem e levado em consideração somente aquilo que é vital no homem. E aí chegou na liberdade, na igualdade, na propriedade. E aí sim surgiu os conceitos do direito natural em cima da razão. Beleza? Espero que tenha ajudado um pouco. Eu tentei esclarecer. Então vamos lá, essa é a fonte do direito natural. Você, um ser consciente, um ser que pensa, um ser que deduz coisas, um ser que pensa e logo existe, você é a fonte do direito natural. Por isso que eu gosto muito dele. E outra coisa também, o direito natural, ele é imutável. Imutável. Lembra que eu falei que tem que existir alguma coisa de essencial na ideia de pincel e que vai abranger todos os pincéis que existem? Logo, se eu consigo abranger todos os pincéis que existem, ele é imutável. Não muda. Podem se passar 500 milhões de anos. A ideia, o conceito de pincel nunca será alterada. Podem se passar milhares e milhares de anos na teoria evolucionista. O conceito de homem, sapiens, tá gente? Sapiens. O conceito de homo sapiens, não muda. É imutável, porque são ideias racionais, são ideias que transcendem ao mundo experimental. Gravem isso. Diferentemente do justpositivismo, o justpositivismo é totalmente mutável. Por quê? Porque a norma é o direito que vige dentro de um determinado território. Portanto, se surgirem novas necessidades novas fontes materiais, né, vamos chamar assim, que são as necessidades da população naquele momento, vai ter que ser alterado, vai ter que ser mudado. Então, e constantemente, abre lá o diário oficial da União, o diário oficial do governo do estado, sei lá, o diário oficial do TJ. Todo dia tem uma coisa diferente, todo dia tem uma lei nova, cada dia uma lei morre, outra lei nasce, uma lei abroga, outra lei derroga, outra lei entra em vigência. Então assim, o justpositivismo, que é o direito codificado, direito transformado em códigos. A palavra é um código, associe código com palavra. Quando eu falo assim, quais são os códigos que aquele texto extrai?
que aquele texto emite. Os códigos são as palavras em si. Então, o texto codificado, ou seja, transformado em palavras, ele é mutável, até porque as palavras elas têm a necessidade de ser, de ir se adaptando e se modificando conforme a evolução do homem, da sociedade em si. Beleza? Então, olha só. Justnaturalismo, a fonte... Perdão. Justnaturalismo abrange todo ser humano. Justpositivismo abrange apenas o território que ele vige. O justnaturalismo, a fonte dele é a razão, aquilo que você entende como correto. Logo, aquilo que você tira parte da experiência e leva em consideração somente o racional, o ideal. Justpositivismo, a fonte está na vontade do positivador, na vontade do legislador. A lei vem dele, a lei é ele que faz, ele é a vontade dele. Justnaturalismo é imutável, são ideias racionais, ideais e imutáveis, não mudam. Ideia de liberdade hoje será igual amanhã, se foi igual antigamente e vai ser igual para todos os séculos. E justpositivismo é imutável porque ele tem que variar conforme a sociedade precisa. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado, tá? Tentei fazer isso aqui para ajudar o pessoal. Tá aqui mais ou menos, tá feio pra caramba, mas eu não tinha um outro quadro. A minha sorte que tinha esse aqui. Espero que vocês tenham gostado mesmo. Espero que cada um ali dentro tenha um objetivo em mente. Espero que você entrou ali, cara, querendo uma mudança de vida. Às vezes aconteceu alguma coisa e falou, não, cara, eu preciso mudar, eu preciso conhecer alguma coisa nova, eu preciso entrar num outro mundo. Pense no surreal, além, real da sua realidade. Pense além da sua realidade e pense num outro contexto de vida que você quer ter. E pense quais são os meios, quais são os caminhos que você tem que trilhar para que você chegue lá. E se for o direito realmente, o caminho a ser traçado, cara, trilhe ele com todos os pés firmes. Faça o melhor que você puder. Faça o melhor. Meu pai sempre fala, se você faz o melhor que você pode, você está no caminho certo. Então assim, foi um contextozinho mais ou menos aqui. Espero que tenha ajudado mesmo e eu te agradeço muito. Vão vir novas aulas, tá? Prometo mesmo. Vão vir novas aulas e aí vocês vão ter conteúdo aí à vontade, tá bem, gente? Obrigadão mesmo. Espero que vocês tenham gostado e ó, um beijão.